Bem-vindos a mais um Igarapó de Portal Amazônia. Hoje a nossa temática são sobre aranhas da Amazônia. Estou aqui com dois convidados. O primeiro é o João Pedro Costa Gomes, bacharel em Ciências Biológicas, mestre e atualmente doutorando em entomologia pelo programa de pós-graduação em entomologia do INPA. E a Naila, que é mestre e doutorando em Ciências Biológicas também, e pelo INPA e graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estácio do Amazonas. Tem experiência nas áreas de zoologia, taxonomia e ecologia entomológica. Me contem, para começar, sejam bem-vindos. Como é que surgiu o interesse de vocês por aracnídeos, por estudar aracnídeos, aranhas? Pode começar. Essa é uma pergunta que todo mundo vem, desde pequeno, sempre quis trabalhar com aranhas. Sempre quis, sempre quis, sempre quis. Mas o porquê, eu não sei. Eu acho que eu atrelo ao filme, acho que eu sou bem fã de Harry Potter, então eu atrelo a isso. Porque são animais também bem curiosos e que as pessoas também não gostam. E eu acho uma coisa maravilhosa e linda, já é diferente, não sei. Dizem que o bicho escolhe, o animal escolhe a gente, não é a gente que escolhe eles. É mais ou menos essa pegada também. Eu acho que eu sempre fui muito pro lado da biologia. Vocês já foram para biologia pensando já no Basicamente. Já. Tinha o meu bicho, era aranha. Mas saber como é que eu ia estudar que foi o caminho. Aí eu pensei em medicina veterinária, mas querendo ir para o INPA para trabalhar com aranha. Acabou que fui para ciências biológicas e trabalhei com aranha. Eu acho que desde muito novo, acho que até antes do ensino médio, eu já estava muito voltado para biologia. Sempre gostei muito de mato. Minha vida era mato, e era isso. E aí eu sempre fui apaixonado por bicho, no geral. Desde muito novo eu já pegava, manuseava os bichos, mesmo que meio de forma inconsequente, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo e aí a trabalhar com aranha surgiu muito naturalmente, assim. Eu sempre gostei muito de predadores. Aí, quando eu entrei no INPA, comecei com louva-a-Deus, não foi nem com aranha, porque não tinha vaga. Ela pegou a única vaga que tinha para trabalhar com aranha. E aí eu fui para uma vertente meio parecida, com predadores. Trabalhei com louva-a-Deus no começo ali, fazendo o PIBIC, né? Que é por onde geralmente os pesquisadores começam. Aí no mestrado já voltei para aranha novamente, doutorado com aranha e pretendo seguir com aranha pro resto da vida. Agora uma pergunta um pouco polêmica. Por que as pessoas sentem tanto medo desse animal, da aranha? O que desperta isso? É uma questão cultural? Existe algum respaldo na ciência para as pessoas terem tanto medo de aracnídeos? Então, cara, isso aí... Eu acho que fica meio na linha tênue entre o medo cultural, né, e o medo instintivo, que é justamente aquele instinto de proteção. Eu vi um negócio que a gente nasce só com 2 medos, que é o de altura e de barulho. O resto é tudo adquirido. E, tipo assim, a cultura é muito pro lado de cá mesmo. Tipo assim, o lado mais... que vive mais isolado das áreas de vegetação, por exemplo. É muito quem já nasceu, quem não tem pouco convívio com a mata. Até porque quem tem muito convívio com a mata, tem culturas que se alimentam de aranhas. Inclusive as caranguejeiras, que são gigantes. Eles se alimentam da aranha inteira. Então, tipo assim, é muito essa questão. Fica uma linha muito tênue. Fora o tamanho, né, que é assustador. Fora o tamanho, a quantidade de olhos ali, isso, a maioria olha e já vê que, meu Deus, que bicho horrível. É muita perna. Olha o tamanho, visual, né? olha aquela quantidade de pernas, isso. Eles, em filmes já é passado como algo assustador, então isso já vai também levando desde de pequeno, já vai pegando isso como vem algo assustador. do lado cultural, né, de associar elas com algo ruim. Quando a gente fala de aranhas da Amazônia, a Amazônia é grande e muito biodiversa. Existem, tipo, uma estimativa de espécies que existem na região? Quais são as mais comuns que a gente tem aqui na região amazônica? Então, dá para te falar das mais comuns. Agora, a estimativa de espécies... não dá. A gente eu acho que nem tem como mensurar isso, entendeu? A aranha atualmente tem mais de 52 mil espécies no mundo. Mas ainda Brasil, assim é pouco comparado com outros grupos. Ainda assim. Apesar de ser mega diverso, ainda também... É porque tem muita coisa que falta. Tipo, não tem tanta gente que trabalha com aranha. Tem até bastante, mas tipo, assim, comparado a outros grupos, somos poucos especialistas em aranhas. E aí tem muita coisa a ser descoberta. Tipo assim, por ano a gente descobre muitas espécies, a gente não tem nem tempo de descrever, que o trabalho de descrever é meio chato, taxonomia, meio difícil. Né? Mas... Fazer a taxonomia dos bichos é meio complicado. Então tem muita espécie para pouca gente descrever. Então a gente vai descrevendo como dá. Então, tipo assim, é uma estimativa muito alta de espécies da Amazônia. Isso falando só da Amazônia, não tô falando do Brasil inteiro. E quais são as mais comuns? Eu acho assim, acho bom falar das que o pessoal mais encontra por aí. A gente tem a aviculária, a aviculária variegata, a aviculária aviculária também, que inclusive foi uma das primeiras espécies de aranhas descritas no mundo,
que a gente acha bastante ali, por exemplo, quem estuda na UFAM vê bastante, elas ficam andando ali pelas paredes dos prédios. Tem aquelas aranhas de casa também. As aranhas de casa Essas são as são- mais comuns. Incomum de área urbana, Fica né? num cantinho ali do banheiro, de áreas escuras, aquelas que fazem teia, mas todas são inofensivas, tá? Isso que eu ia perguntar, existem espécies de aranhas que são peçonhentas? Com certeza. Isso- Todas elas. Todas elas são peçonhentas. É. A gente precisa frisar que todas elas têm venenos. Existe que algumas, o veneno delas tem uma reação diferente na gente e outras não. E aí essas algumas, por incrível que pareça, a gente tem aqui no Amazonas as mais piores. No caso, tipo assim, das três. Dos 3 gêneros, por exemplo, de aranhas peçonhentas que tem perigo real para o ser humano. Das 3 gêneros que tem no Brasil, as 3 também tem aqui no Amazonas. Então, tipo assim, tem estados no Brasil aí que não tem as 3, que tem uma, que tem 2, mas aqui a gente tem as 3. E esse veneno, ele é maléfico pro ser humano de que modo? Tipo, pode matar ou é algo mais pontual que a pessoa indo num médico conseguiria resolver? Não, ela tem, dependendo, são casos e casos, mas já foram, tem crianças e idosos, elas não conseguem ter uma boa, ela não consegue ter Uma boa resposta. uma boa resposta o ao quadro veneno. é um pouco mais Então, grave. o quadro delas, o que a gente conseguiria ter uma resposta de alguns dias, eles conseguem chegar a óbito. Então, mas isso aí tem uma aranha que chega especificamente a isso, que seria a foneutra, conhecida nossa como a aranha Tem alguns armadeira. casos. Tem a foneutra, né, que é um dos gêneros, que acho que é o mais conhecido, que é E a aranha mais armadeira. letal. E é a mais letal, mas é pela questão de proporção de número de casos das demais, né? A foneutra é que tem mais casos de acidente, justamente porque ela é um pouco mais agressiva e ela está mais presente nessas áreas periurbanas, digamos assim. Aí as outros 2 gêneros, que é Latrodectus e Loxosceles, que é a viúva negra e a aranha marrom, os casos são menores, porque elas não são agressivas, são aranhas de teias, os acidentes acontecem mais ali em próximas áreas de ribeirinhas, por exemplo, que aí geralmente eles entram em sapato, roupa, enfim, os acidentes acontecem por compressão, né? O animal é comprimido quando vai colocar a roupa, o sapato, e aí ocorre esse acidente. Mas tem casos de óbitos com viúva negra. Tem casos de óbito com os 3. Tem casos com os 3. O problema é a questão da maior incidência com eles, que vem acontecendo mais com a foneutra, O da que a foneutra dela é bem mais fatal, mais letal. discrepante. E ela ocorre aqui em área urbana? Ocorre. Sim. Existem algumas espécies ou gêneros que são endêmicos daqui, que só tem aqui? Então, tem endêmico, porque a biogeografia da Amazônia, ela é bem complexa. A gente tem muitos rios, tem muitos lagos, e alguns dos rios eles agem como uma barreira natural para esses animais. A dispersão deles não consegue, por exemplo, ultrapassar. Tem aranhas que ocorrem aqui e do outro lado do Rio Negro não. Tipo, você atravessou a ponte, não tem mais. Tipo, mas endêmicos só da região aqui são pouquíssimos. Acho que eu consigo lembrar de jambu butantã, que é uma espécie que eu acho que só tem aqui, né? Jambu por enquanto. Por enquanto, até agora, né? A gente ainda não encontrou, não tem tantos estudos também para colaborar com a gente, né? Mas até o momento que isso tem publicado, é uma das espécies que só tem aqui. Acho que eu não consigo lembrar de outras que só tem aqui no Amazonas, no estado. Bem, por enquanto aqui foi publicada agora, Paratrops, só tem aqui, Paratrops megalorícola, só foi encontrada aqui, mas também precisa de mais estudos. Mas elas têm características muito diferentes das aranhas comuns? Com certeza. Ou são próximas? Não, são bem diferentes. Em Muito que sentido? diferentes. Tipo, tamanho? Tamanho, a que ele falou já seria um tamanho diferente, parece que eu acabei de falar. E ela já se parece um pouquinho mais com... Elas se camuflam em barro. Já é uma característica de camuflagem. Essa Paratrops, que foi a Nália que descreveu, inclusive, uma espécie dela. É uma aranha que vive em barranco, esse barranco de barro. E aí ela usa o barro para se camuflar. Então ela gruda o barro no próprio corpo e se camufla ali no meio do barro. Uma aranha ribeirinha. E aí quando ela se sente ameaçada, ela faz um processo de tanatose, ela se finge de morta. E aí ela fica imóvel por horas, dias, parada. Então, tipo assim, para confundir ela com um pedaço de barro é muito fácil. E é uma aranha muito pequena. Ela é uma caranguejeira. Que dificilmente o pessoal consegue associar isso. Tipo assim, caranguejeira é só animal grande. Não, a gente tem micro caranguejeiras, que são minúsculas. Umas caranguejeiras. Tem todos os tamanhos. E aí essa dela é muito legal, justamente por esse processo de se camuflar, de se fingir de morta. Muito enfim. legal. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí.
Estamos de volta falando sobre aranhas ainda. Como é que é o comportamento delas na natureza? Elas são territorialistas, elas são tímidas? Como é que elas agem naturalmente, assim, no habitat? Aí depende um pouquinho. Temos aranhas, por exemplo, temos aranhas que são super tranquilas, que compartilham, inclusive, territórios com outros animais, outras aranhas de outros gêneros e do mesmo gênero. E temos aranhas que são totalmente territorialistas. Elas demarcam um local ali, que geralmente são as de toca. Então, tudo ao redor da toca dela, o que passar por lá ou vira presa ou ocorre briga. Mas são poucos animais que predam, assim, realmente aranhas. A gente pode mencionar alguns lagartos, pássaros, e uma vespa muito específica, que é a cavalo do cão, que é o nome popular dela. Uma vespa desse tamanho assim, que come aranha. E aí ela usa o corpo da aranha para colocar os ovos dela. Nossa. Ou seja, os filhotes vão se alimentar da aranha ali até eles saírem. As larvinhas. E qual que é o papel ecológico da aranha na natureza? Que tipo de predadores ela tem e quais animais que ela desempenha esse papel? Tipo, tem alguma importância ecológica? Olha, eu acho que ela tem um grande fator muito ecológico para controle de pragas, com certeza. Inclusive, eu acho ela maravilhosa para comer baratas, um inseto que eu odeio, que serve também como alimento para elas, né? Já seria o principal alimento de grande proteína. Então, eu não dou para as nossas aranhas, porque é difícil. Eu tenho medo, né? Pavor de barata. Tem também... Tem as aranhas de casa, né? As aranhas de jardim também, que elas servem para comer... Como é que é? Díptera, comer... Eu lembro os nomes de moscas. Tem que falar eu só lembro os nomes científicos. Carapanã, essas coisas. No geral, as aranhas elas atuam muito fortemente como controladores biológicos. Então, tipo assim, mesmo que a gente retire ali do local, a manutenção pode ficar prejudicada, por exemplo. Tem aranhas, por exemplo, aqui na região a gente tem a aranha Golias, que é o meu xodó, é a maior do mundo. Muita gente não sabe, mas aqui na região a gente tem a maior aranha do mundo. Qual é o tamanho dela? Ela é maior que minha mão. Tipo assim, ela chega maior que minha mão, 30 centímetros. Nossa. Com certa facilidade, mas tipo assim, em 10 anos mais ou menos. Ela vive seus 20 anos ali, talvez, fácil. E aí, imagina um animal desse que está ali, se alimenta de pequenos roedores, de mamíferos, até de pássaros, que também é um dos nomes dela, né? Que é a aranha Golias, comedora de pássaros. Então, imagina te retirar um animal desse, ou retirar uma grande quantidade desses animais de um ambiente que é nichado por roedores, que pode ser considerado uma praga urbana. Então, assim, essa manutenção vai acabar. E aí os roedores vão se multiplicar e assim a gente tem uma infestação de roedores. Então tem muita coisa que a gente não enxerga. Causa um desequilíbrio, né? Sim. Causa. E além disso também, elas também são presas de outros animais. Não dá pra dizer que são predadores perfeitas, né? Mas também são presas de outros animais. Propriamente das vespas, como foi dito. Então, tipo assim, retirar esses animais da natureza é um descontrole biológico absurdo. Entendeu? A manutenção fica muito falha. Então, imagina o tanto de praga que a gente poderia ter aqui na região, principalmente, se a gente começasse a matar todas as aranhas que a gente vê por aí. Uhum. Principalmente, por exemplo, quem estuda lá na UFAM, as aviculares, elas têm um papel muito importante lá, que é esses controles. Inclusive, tem um registro que vai sair agora, que eu estou publicando, de uma avicular, essa aranha que parece pequena, é bem dócil, inclusive, comendo um roedor de casa, ratos. Que é aqueles roedores comuns, catita. Sim. Se alimentando perto de uma área uma área urbana mesmo, próxima à floresta. Então imagina quantas aranhas não comem esses roedores por aí e está evitando umas infestações mais pesadas desses bichos. Eu particularmente sou mais time aranha do que roedor. Graças a Deus. Que bom. Você comentou das baratas e você dos roedores também. Em que consiste a alimentação da aranha? De que ela se alimenta no geral? Então, no geral, tem sido mais insetos. A dieta dela é mais nos insetos. E aí tem esses registros, fora a parte... particularmente a Golias, né, que vem com a do pássaro. A gente tem esse registro novo também com a aviculária, que ela conseguiu comer esse predador de um rato, né? Então... Mas é basicamente isso. Basicamente, baratas, a dieta deles são próprios outros insetos. Baratas, gafanhotos,
esses insetos mais comuns, assim, por exemplo, em áreas mais afastadas, em floresta primária, por exemplo, é bastante barata, gafanhoto, cupins, formigas das aranhas menores. Também. Elas Mas são bem também generalistas. São controladores de pragas, né? Então não é bem indicado. Eles não têm, assim, uma preferência, digamos assim. Por exemplo, os menores vão comer algumas coisas menores. Formiga, cupim. Os maiores são bem mais generalistas, comem de tudo. Não tem restrição. Literalmente, o que passou na frente, ele conseguir comendo. pegar, eles comem. Basicamente isso. E a aranha caranguejeira, que as pessoas têm muito medo, assim, de aranhas no geral, claro, mas da aranha caranguejeira. O que diferencia elas de outros? Aí é minha área já. A gente esqueceu de comentar, mas no geral, assim, nós dois trabalhamos com aranha, mas eu trabalho mais com caranguejeiras, focado mais em caranguejeiras. E ela trabalha mais focada em araneomorfa, que são as aranhas comuns, aranha de teia. Também trabalha com caranguejeira, mas acho que a área dela é mais... Eu sou com grupo em geral. Eu trabalho com os dois. Mas ela entende muito mais de araneomorfa do que eu, por exemplo. E aí, migalomorfa, que é o nome das caranguejeiras no geral, elas podem se diferenciar das outras aranhas, que são as aranhas comuns, por alguns fatores. Por exemplo, as migalomorfas, elas têm as quelíceras, que são as garras por onde elas pegam os animais e inoculam a peçonha. Elas têm as quelíceras voltadas para dentro. Elas são assim, paralelas uma à outra, e ela fecha para dentro. Aí, as araneomorfas, que são as aranhas comuns, aquelas que fazem teia, elas têm as garras laterais, assim, ó. Elas fecham assim. Então, quando elas vão fazer... Tipo um caranguejo. Tipo isso. Quando elas vão pinçar, as garrinhas da frente dela fazem isso aqui, ó. Fecham dessa forma. As migalomorfas não, elas têm as garras para frente, assim, e fecham para dentro. Então, quando elas vão predar, elas fazem isso aqui, ó. As outras não, elas têm um bote bem mais rápido, porque as quelíceras delas estão mais expostas. E elas só fazem isso e saem, geralmente. Elas não ficam segurando. As caranguejeiras seguram a presa e vão comendo enquanto a presa, inclusive, está viva. Está viva, nossa. E, então, essa é a principal diferença? É a mais fácil de entender. Tem algumas outras características, né? Mas essa é basicamente a mais fácil. Por exemplo, migalomorfa tem 2 pares de fiandeiras, né? Tem 4 fiandeiras no totais. E as araneomorfas têm 6 fiandeiras, porque justamente elas utilizam mais para a produção de teia, para caça, para proteção, para abrigo, enfim. Falando na teia, qual é a função da teia na aranha? Assim, para ela se proteger, para fazer abrigo, enfim, quais são as funções da teia na aranha? Serve como alimento também. Para as aranhas, para caça de alimentos. Como as araneomorfas são mais pequenininhas, então os gastos energéticos delas são bem mais rápidos. E aí ela usa a teia para um dela auxílio, própria ou de outra? Dela própria, ela constrói, ela leva um tempo construindo ali, uma energia que ela gasta construindo. E aí, essa teia que fica lá, aí vem um bicho, vem um inseto que gruda e ela vem em volta, bota mais teia e depois ela vem e come grande sanduíche. Grande sanduíche. Bolado, só que aí quando vem uma pessoa, olha que aranha bonitinha, aí destrói a teia da bichinha todinha. Aí a bichinha vai ter que gastar novamente toda essa energia para construir uma nova teia para ela poder se alimentar, caçar. Aí e aí tem a questão dos padrões de teias, que são muito diferentes. Tem os padrões de teias que estão variando. A teia é uma coisa bem específica para cada grupo. Tem grupo que usa para caça, tem grupo que usa para fazer abrigo, por exemplo. Tem algumas... As caranguejeiras, no geral, não fazem muitas teias, né? Mas tem um grupo específico que utiliza a teia justamente para fazer toca, para caçar também. Elas têm as fiandeiras mais desenvolvidas. A aviculária de faz teia? Bem pouco. Elas vivem mais elas são arborícolas, não vivem mais em árvore, mas elas fazem teia também. Teia. Todas elas fazem. Para ter um sustento ali de abrigo. E aí por exemplo, tem Deinópide, que é muito legal, que ela é a aranha tarrafeira, que chamam. Ela faz uma estrutura como se fosse uma rede de pesca, e aí ela usa as 4 pernas primeiras, as primeiras 4, né? E gruda uma ponta em cada perna. E ela fica tranquila ali. E aí quando ela vê ela vê um animal vindo, ela abre as pernas e embrulha o animal. É por isso que o nome é tarrafeira, que parece que ela está jogando uma tarrafa, uma rede de pesca para pescar uma presa. Legal. E aí ela prende o animal e se alimenta dele ali. Elas são muito legais, inclusive. Você comentou, acho que de arborícolas, né, de árvores, mas onde elas costumam viver, assim, mais em terra, em ambientes mais altos, ou não tem...
Tanto Depende faz. muito. A arborícola seria a A aviculária. avicular é uma que A que a define bem gente arborícola. comentou no início, que é a Paratrops, ela já é mais de terra. Terafosa também é a maior do mundo, ela vive em Mas no geral solo. é mais na terra ou mais na... Acho que para caranguejeira é mais na terra. Mais na terra. Para as aranhas comuns, elas são semi-arborícolas. Elas são de arbustos, fazem teias ali numa altitude média. Agora, a avicular a gente já encontrou em campo, por exemplo, quando a gente vai para o mato mesmo, né, matéria primária, de área primária, a gente já achou em árvore de 10 metros, 15 metros. Então, tipo assim, não tem um limite muito estabelecido. Tá bom. Agora a gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e agora com outras duas convidadas ilustres. Como vocês podem perceber, tem duas aranhas. Qual é a espécie delas? Aviculária variegata. Essas duas espécies aqui com os convidados. Como é que funciona o manejo dessas espécies? Como é que vocês têm ela no laboratório, para pesquisa, para demonstração? A criação, por exemplo, a criação de aranha, ela é proibida por diversos órgãos, não é só por um, é proibida por lei, a não ser que você compre de um órgão licenciado. Atualmente no Brasil a gente só tem um, que é o Reserva Dracaena, inclusive fazendo propaganda aqui. Eles já conseguiram microchipar esses animais, porque só é permitida a venda de animais silvestres com microchip e registro. Eles conseguiram microchipar esses animais. E aí, atualmente, só eles podem vender, né? Eles detêm o direito de venda, né? Enquanto outros órgãos não se licenciam para isso, né? Então, o manejo desses animais, geralmente, eu não indico que façam. Mas, por exemplo, entrou na minha casa e eu não quero matar. Aí tudo bem, aí você pode manusear. E eu indico sempre usar um pote. Acho que é o mais fácil, tanto para caranguejeiras, cobrir assim, né? quanto para araneomorfas. Inclusive tem um pote aqui. Um potezinho desse aqui você consegue fazer um manuseio, translocação desses animais. Dependendo do tamanho. Dependendo do tamanho, né? Você só com cuidado, colocar em cima dele. Né? E aí você pode depois pegar a tampa e vir colocando por baixo tranquilamente. E pronto, você consegue soltar ele numa mata próxima, em algum lugar. Mas nem todos eu indico fazer isso, porque, por exemplo, aqui na região a gente tem, como a gente mencionou, a Foneutria, que é a aranha armadeira. E ela é muito mais esguia, muito mais rápida e ela pula bastante. Então, você fazer isso com um pote desse tamanho, assim, por exemplo, pode ser um pouco arriscado. Perigoso até, né? Então, geralmente, a gente quando a gente vai dar palestra, as coisas, a gente indica primeiro como identificar esses animais, para saber se você corre risco ou não. E depois, como fazer esse manuseio de forma correta. Por exemplo, para elas, dá para fazer com isso. Eu consigo fazer, né? Ela consegue. Quem já tem uma certa afinidade, consegue. Mas para umas pessoas que não têm essa afinidade, eu não indicaria fazer. E como é que funciona a pesquisa de campo com aranhas? Vocês fazem a coleta desses animais? Como é que é a identificação em laboratório? Como é que é esse processo? É um processo bem demorado. Bem cansativo. Bem cansativo, mas é bem gostoso. A gente vai começando, dependendo da nossa pesquisa, coleta esses animais. Se a pesquisa for voltada para a história natural, a gente avalia esses animais em cativeiro, faz todas as análises dele, do comportamento, da temperatura, ajusta tudo que for necessário. E posteriormente, se for preciso para a parte taxonômica, a gente viu que é uma espécie nova ou acha que tem alguma coisa de diferente ali, esses animais são mortos, vão ter que ir para álcool, e aí no álcool a gente faz a identificação, a extração de genitálias para identificação, a gente olha toda a parte do abdômen, todas as suas características, as pernas, para posteriormente a gente fazer essa identificação, publicação e aí gerar esses artigos. Cada detalhe do animal é visto. Como é que é feito esse processo da taxonomia? Como eu falo, cada detalhe do animal é visto. Tipo assim, tem diversas estruturas. E cada estrutura, para cada família, por exemplo, tem um agrupamento de estruturas que define aquela família. Por exemplo, isso aqui é da família Theraphosid. Aí tem algumas estruturas que definem que esse animal pertence a essa família. Então a gente vai investigando. Primeiro, por exemplo, se a gente pega um bicho que a gente não sabe o que é. Pegamos um bicho, não sabemos o que é. Bota ele no álcool, vai para a lupa, né, que a gente consegue ver de perto algumas estruturas. E a gente começa fazendo como se fosse um passo a passo. Tipo, ele tem isso, dessa forma. Então ele se encaixa aqui. Aí depois de família vem para gênero, que é um depois, né? Aí
cada gênero também tem um conjunto de caracteres que se encaixa. A gente vai fazendo isso até chegar em espécie. Aí, se esse conjunto de caracteres desse animal não bater... Não foi identificável. se a gente conseguir deixar família, beleza, ele pertence a essa família. Que geralmente são caracteres mais diversos, assim, são mais amplos, abrangentes. Tem cerdas e... Tem cerdas, essa família tem cerdas, por exemplo. Ele tem cerdas, então ele se encaixa. Megalomorfo ou araneomorfo. E aí, por exemplo, consegui chegar na família. Aí, consegui chegar a gênero. E aí, dentro do gênero, tem várias espécies. Aí eu vou, caractere por caractere, olhando até conseguir identificar. Não bateu com nenhuma espécie desse gênero. Então, é uma espécie nova. E aí vem um outro processo, que é justamente descrever caractere por caractere, estrutura por estrutura, passo a passo desse animal para divulgar, né, e publicar. Aí, a partir de estar publicado, ele é válido como uma espécie nova. Por exemplo, a Naila tem Paratrops, Celiae, Paratrops. Jambu. E aí, vocês já Tem fizeram jambu. uma descrição de espécies? Já. De algumas daqui da região. Vale ressaltar também que quando não bate com essas descrições, a gente precisa ver se ela não tem distribuição para outro local. Que também, os locais próximos, pode haver uma nova distribuição dela de outro local. Uma nova variação, Uma nova né? variação dela, que também seria algo... Uma das coisas que eu fiz no mestrado foi justamente essa, né? Tipo assim, até um pouco antes de eu entrar no mestrado, acreditava-se que aqui na região a gente tinha Terafosa blonde, que é a espécie mais conhecida de Terafosa, que é a maior do mundo. E aí, quando eu comecei no mestrado, a gente começou a investigar algumas coisas e aí a gente descobriu que, na verdade, não. Terafosa blonde, ela está presente no Amapá, que é um registro novo, inclusive. Está presente no Pará, mas aqui no Amazonas, não. Aqui no Amazonas, a espécie que a gente tem é Terafosa stirme. Faz parte do mesmo gênero, mas são espécies diferentes e que, pelo que a gente viu, não estão coabitando no mesmo espaço. Enquanto Terafosa stirme está aqui no Amazonas, né, e não passa do rio. O rio daqui da ponte ali, por exemplo, é uma barreira biológica para ela. Então, ela até aqui no Manaus somente, para cima. Roraima. E isso, Terafosa blonde para outro estado. Então, foi feita a correção, né, da distribuição, porque todos os dados que a gente encontra novos a gente publica para corrigir, justamente, né, para a gente acabar divulgando e todo mundo ficar sabendo de que realmente está acontecendo com esse bicho. E aí isso pode acontecer também, a gente achar um animal que nunca tinha sido registrado aqui na região, já aconteceu bastante, nunca tinha sido visto aqui na região, a gente Mas divulga... já foi visto em outro em outro campo, lugar. né? Por exemplo, ele foi descrito para a Colômbia e até agora só tinha registro na Colômbia. Mas as características batem todo com aquele bicho. Esse tem esse uma bicho nova aqui, localidade pra cá. aí a gente publica de qualquer forma como um novo registro geográfico. Vocês comentaram aqui nos bastidores que elas são carnívoras, por isso que elas não estão juntas. Sim. Então, existem espécies também de aranhas carnívoras. Todas elas são carnívoras. Todas as aranhas são carnívoras. Algumas praticam canibalismo. Opa, desculpa. Perdão, canibalismo, canibais. Eu confundi. São canibais. Elas fazem isso, mas não de uma forma como a gente enxerga o canibalismo, por exemplo. A gente enxerga o canibalismo como a gente comer alguém que é da mesma espécie que a gente. Um humano comer outro humano. Para elas é diferente. Como é que é? Elas não chegam a identificar que esse aqui é meu similar. Isso aqui é menor que eu, ele é uma presa. Ela só vê como uma comida. comida. A não ser que seja um macho e fêmea, eles têm alguns rituais de acasalamento e aí eles se identificam por isso. Mas geralmente, Mas mesmo por exemplo, assim, viram presas. às vezes viram presas. O Então, macho por exemplo, vira um animal presa. maior geralmente preda um menor. Entendeu? O cuidado parental que esses animais têm, por exemplo, deve comer os filhotes. Acontece de comer os Não filhotes. tem tanto essa relação. Mas o cuidado parental que elas têm é só até o momento que os filhotes começam a dispersar. Depois dali, se um deles voltar e passar, por exemplo, na frente da toca de alguma aranha, vira comida. E elas estão quietinhas aqui no elas são... Quietinhas. Esse aqui é um gênero conhecido por ser bem tranquilo, tem um Bem temperamento calmo. bem calmo, bem zen. Que a gente costuma apresentar, né, nas nossas palestras para ter esses primeiros contatos, que ele não possui uma agressividade como todo mundo vê, e até mesmo na UFAM que tem bastante, né, e para mostrar que não é esse animal de 7 cabeças. Aí esse animal, por exemplo, esses animais que a gente geralmente cria, ou é para a gente, sei lá, descobrir alguma coisa de algum estado de vida do animal, ou então, por exemplo, no caso dessa daqui, a gente só está com ela porque ela virou registro para um artigo, né? E aí, como a gente ia tombar ela e ela não estava totalmente adulta, a gente está criando para ela ficar adulta, que eu acho que é um ponto ideal para tombar. E o nome delas? Elas já têm um nome? Não. Como as duas são novatas no laboratório, elas não têm nome. Geralmente, quando a gente vai para a palestra, a gente pede para os alunos darem nome para uma, para outra. Eles vão dando nome, a gente vai anotando lá. E quando chegar a época de, infelizmente,
matar os animais, que a gente coloca no álcool, não diretamente no álcool, tá? Não é, não é abuso dos animais. E aí a gente tomba. Então a gente fica com o nome Os nomes viram códigos. Os nomes viram números. E olha, eu tô pensando assim, será que eu posso pegar, fazer um manejo? Então, pode. Esses animais, geralmente, na natureza, selvagens, eles são bem tranquilos. Já são tranquilos de natureza. Qual vai ser a... Mas como essa aqui já tá há algum tempo com a gente no laboratório, ela tá bem mais acostumada. Qual que é a mais tranquila? As duas que dá pra fazer. Tu pode escolher, Então vocês tem as escolhem. duas aí. Se quiser uma em cada mão. Não, acho que só uma. Pega a primeira, depois vai pra segunda. Peraí. Ela sempre vai tatear. Ela é muito sensorial, então ela sempre vai tatear onde ela vai pisar. Isso, ela sempre quer que... Ela só precisa de terreno para andar. Sempre passando uma mão na frente da outra. Aí quando ela estiver chegando no final de uma mão, coloca a outra. Isso. Aí bota a mão assim. Bota assim. Isso. Aí pega essa daqui. E bota na frente. Isso. Aí vai sem fazendo movimentos assim. bruscos. Ela sempre vai tatear antes de andar. Aí o ideal é você sempre colocar uma mão assim, porque se ela tatear e não sentir, ela pula, tá vendo? Voltou. Agora, a gente vai para mais um intervalo. A gente está de volta, a gente teve um pequeno desentendimento aqui, mas deu tudo certo. Em relação ao acasalamento deles, como é que funciona? Vocês tinham comentado sobre canibalismo, né? E a relação ao acasalamento de macho e fêmea, como é que funciona? Os machos, geralmente, eles são bem menores que as fêmeas. Alguns são muito... Essas duas são macho e fêmea? As duas são fêmeas. As duas são fêmeas, tá. E aí, os machos de algumas espécies são muito, muito, muito menores que as fêmeas. Às vezes são até imperceptíveis, como acho que é de Latrodectus, né, que é bem menor. E aí as fêmeas quase não os veem. E aí ocorre o acasalamento lá, e aí ele sai tranquilo. Agora, sai ileso. Agora, por exemplo, para esses animais aqui, alguns deles de caranguejeiras, eles têm alguns rituais. As aranemorfas também têm algumas espécies que têm rituais. Mas elas têm como se fosse algumas têm um ritual de bater, por exemplo, bater as perninhas. Tipo como se fosse tocando uma música para acasalar. Atraindo, os machos chegam perto da toca e eles começam esses batuques. E aí se a fêmea estiver disposta a acasalar, ela acaba saindo e aí ocorre o acasalamento. E aí nem sempre elas se alimentam do macho. Isso às vezes a viúva negra, por exemplo, tem esse nome justamente porque a gente tinha cultura de que elas se alimentavam dos machos. Mas isso nem sempre ocorre. Mas isso existe. Existe. Esse fenômeno acontece. Entendi. Essa alimentação dos machos não é para satisfazer nutriente para os filhotes. Eles têm bastante nutrientes para o filhote já, gerando os nutrientes. Para gerar os ovos. Para gerar os ovos para os filhotes. Os filhotes. Então o macho ali já vira alimento para os próprios filhotes. Sim. E em relação aos pelinhos delas, qual é a função que eles exercem para a aranha? Então, culturalmente falando, todo mundo associa esse pelo à coceira, vai causar cegueira. Eu já vi tanta coisa, né, durante esses anos que eu estou trabalhando com aranha, que eu já não sei de onde veio essas coisas. Mas assim, por exemplo, esse animal aqui, ele tem bastante pelo, né? Dá pra ver. Só que tem categorias de cerdas para as caranguejeiras. Tem cerdas do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. E aí cada categoria de cerda tem como se fosse uma função. Por exemplo, as cerdas do tipo 3 coçam bastante. Mas não são essas cerdas aqui, ó. Essas que a gente está vendo aqui, tá vendo? Essas são tipo qual? Essas são pelos do animal. São Entendi. sensoriais, é para sentir vibrações, enfim. As cerdas que realmente causam as coceiras, geralmente elas estão no abdômen, aqui atrás, ou então tem um gênero de aranhas que tem nos palpos, que são como se fosse esse par de perninhas à frente aqui, que é um órgão sensorial, e é onde fica o aparelho copulatório do macho. Então, assim, por exemplo, Pterafosa, que é uma das que tem as cerdas no abdômen. Quando ela se sente ameaçada, ela esfrega o último par de perna no abdômen e ela solta essas cerdas no ar. São cerdas muito, muito minúsculas. Não são esses pelos que a gente vê aqui. Não. Elas A gente nem ficam na sente. pele. A gente não vê elas na pele, por exemplo. Elas ficam na pele e causam coceira. Entendeu? Ela tem uma ação mecânica e a gente está investigando se tem alguma ação química também. Que causa essa coceira. E a de Pterafosa é uma das piores que eu já senti. Já senti muita coceira de aranha. Mas de Pterafosa é uma coceira absurda.
Então, tipo assim, e só é isso, tipo assim, é muito raro ter casos de... É tipo uma enzima ou é mais... Então, a gente está investigando algumas tá. coisas sobre isso. A gente sabe que tem uma ação mecânica, é como se fosse um micropelo que tem uma pontinha serrilhada. E aí, enquanto na pele, ele entra nos poros e coça. Essa ação mecânica a gente já conhece. Aconteceu já da gente em campo, pegar uma terafosa e eu tá gripada. Só que aí eu estava gravando o manejo que o nosso orientador estava pegando. Nisso, gripada, eu não respirava pelo nariz, respirava pela boca. Ela, no meio... sentiu ameaçada, ela esfregou o abdômen. E aí, as cerdas dela veio toda na minha garganta. Nossa. E o máximo que eu ficou um tempinho só lá, sem respirar um pouquinho. Aí, bebi um pouco de água para tentar ver se descia, porque entrou cerdas, mas... chegou a isso, mas não chegou a fechar. Talvez se alguma pessoa alérgica à picada, né? Acho que nem a picada, eu acho que tipo assim, tem gente que tem... Mas gente que seja alérgica à picada, talvez tenha uma sensibilidade maior a esse tipo também de cerdas. Ou esse tem muita tipo gente que tem tendências a alérgenos, né? Uma sensibilidade, uma sensibilidade maior. Poderia ter fechado. Aí poderia ter glote, casos mais sérios de alergia, mas muito raro. Pouquíssimos registros que eu já tinha visto sobre... Mas o mais que chegou foi coçar ali, incomodar, beber água para tentar ver se passava. Mas a coceira aqui dura, acho que um dia, dois dias, por aí, até sair tudinho. E é horrível. Uma coceira chata. E alguma parte delas, sei lá, a teia, enfim, tem usos medicinais, outros tipos de uso? Ou ainda não existem pesquisas nesse sentido? Ponto muito legal de tocar, porque... tem muita coisa a se saber, é extremamente promissor, mas, por exemplo, de Foneutra, que é uma aranha peçonhenta de interesse médico, tem um medicamento que foi baseado na peçonha dela, que é para disfunção erétil. Tem até o caso de uma espécie de Foneutra que acabou picando um homem e ele teve uma ereção de 4 horas. Meu Deus! Então, assim, tem muita coisa promissora, não só dessas peçonhentas, mas das demais também. Só que tem pouco recurso para investigar, tem pouca gente para trabalhar com isso. Eu ia perguntar justamente isso. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam sendo pesquisadores nessa área? Principalmente mais pessoas que queiram trabalhar com o grupo. A gente é um grupo tem poucas pessoas, escasso. É nós dois lá no IMPA. De aranha só. Aí, se você for ver, por exemplo, o laboratório de díptera, que eu trabalho com mosquitos, moscas, tem mais de 10 lá. pessoas lá. Tem 10, então foi um elogio. Tem muita gente. Então, tipo assim, para aranha é só nós dois lá no IMPA. Eu não sei se aqui no Amazonas tem alguém trabalhando com aranha, algum outro instituto, mas até onde eu sei é só nós dois. E aí... nós dois estamos entrando na área da ecologia, somos ecólogos agora. Então a gente trabalha bastante com campo, bastante com animal de vida livre, muita estatística, muita coisa. Então assim, a taxonomia a gente acaba deixando um pouquinho de lado. E tem muito bicho para descrever. Então assim, um dos principais desafios é justamente esse de falta de recurso também, né? E mas falta tem de parcerias gente. com outras universidades, outros órgãos? Acho que dá para citar agora aqui, na da UEA. A gente fez recente, dá para citar, né? Vou citar. É uma coisa que ainda vai sair, então a gente não sabe se está certo, mas a gente fez parceria com o grupo de genética da UEA. Justamente a gente está fazendo investigação de peçonha, de Foneutra, de Titius metuendos, que é escorpião, e de algumas caranguejeiras. Justamente para identificar quais são os peptídeos que estão presentes, quais são as categorias proteicas, a ação química das cerdas, por exemplo. Então, é uma parceria que está começando agora. Né? A gente já fez extração de peçonha de alguns animais, mas a gente ainda tem muita coisa para trabalhar aí, mas pelo menos uma parceria a gente fechou recente. Sim, que bom. Qual a importância do trabalho que vocês exercem hoje para a conservação dessas espécies? Como vocês veem a importância disso na conservação das aranhas da Amazônia? Quer que eu comece? Então, o nosso trabalho, geralmente, quem trabalha com pesquisa no geral, acaba fazendo pesquisa para pesquisadores. E isso, tipo assim, isso fecha muito o nosso nicho. Eu tenho mais um princípio de que, se não for fazer pesquisa para o público geral, também não vale muito a pena. Né? Porque imagina, a gente faz pesquisa, a gente descobre a importância do animal, mas ninguém sabe disso, entendeu? Os outros pesquisadores sabem, a gente fala, pô, que trabalho legal,
Eu converso com outros pesquisadores, mas a população geral fica ao léu, não sabe de nada. Então, como que isso chega, né, nas pessoas? Então é muito importante. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito importante. Isso aqui já é uma coisa muito Inclusive, importante. agradeço demais o convite para participar. E os trabalhos que a gente faz paralelos, por exemplo, eu dou bastante palestra, a Nália também dá bastante palestra, a gente faz bastante minicurso, isso para gente que não é da biologia, que são de outras áreas. E isso é muito importante, porque a gente leva para esses conhecimentos, esse um leva para casa, e de casa leva para o vizinho, e assim vai. Então, assim, a conservação desses animais depende muito mais da população geral do que da gente que está pesquisando. Nós somos 2. Sim. Quantas pessoas tem em Manaus, entendeu? Só nós 2 saber das coisas, saber de tudo, não vale a pena. Sim, a gente não vai conseguir conservar 1 milhão de animais sozinho. Sim, tem que ter esse trabalho, né? A gente vai para um último intervalo agora, mas não saiu daí. Estamos de volta. Agora eu queria perguntar para vocês qual foi a coisa mais curiosa ou até marcante que aconteceu com vocês em pesquisas de campo, ou na descrição, ou com aranhas no geral. Tem algum fato marcante assim para vocês? Tem algumas histórias que são legais e tem alguns fatos também que acabam ficando, né? Acho que de história legal, acho que é mais interessante de contar. Certa vez eu fui para campo com o meu co-orientador, que é um dos que trabalhavam lá no INPA com aranha. Hoje em dia ele já finalizou o doutorado dele, né? E a gente foi para campo, ele é extremamente experiente, ele que me ensinou basicamente tudo de manejo que eu conheço hoje. E a gente estava lá e foi coletar uma foneutra, uma aranha armadeira, né? Nisso, no meio da coleta, a gente já está tipo assim, extremamente acostumado a fazer isso, então a gente faz com certa facilidade e acaba, às vezes, se esquecendo que aquilo ali é um animal selvagem, que está ali, que está adaptado a sobreviver. E aí ele foi, como tradicionalmente, foi por isso que eu falei que é um pouco arriscado, inclusive, manusear com pote, ele foi com pote do jeito que a gente realmente coleta esses animais, né? A gente não pega com a mão, que nem esses aqui, por exemplo. Tipo, isso aqui a gente coleta com a mão. Ele foi com pote. Nisso, o animal acabou pulando para fora do pote e pulou na mão dele, picou ele e foi embora. Ou seja, a gente saiu com uma picada e sem um animal. E aí, tipo assim, a gente estava na reserva Duque. De lá pro tropical é uns 40 minutos. Então foi 40 minutos de dor intensa na mão dele, inchou bastante. Ele teve diversas reações, nada muito grave. Não, ele tá extremamente bem. Não teve nada de grave. Ele não precisou tomar, inclusive, soro antiaracnídico, né? Que é o soro para neutralizar a peçonha. Ele só tomou soro, hidratação, remédio para dor, antialérgico. Tipo assim, então o caso dele não foi nada grave. Ele tomou uma picada, ficou com a mão inchada, dolorida pra caramba, pelo que ele falou. Mas nada de tão grave. E que casos que exigiriam uma aplicação de soro, por exemplo? De que espécies? Tem casos em que as pessoas são picadas e não sentem, que seria a Loxosceles. A picada dela, a quelícera dela é muito pequenininha, então tu não vai sentir. Comparado com essas daqui, as quelíceras dela são muito grandes. E aí, quando ela é comprimida contra o corpo, às vezes tu não sente. A picada é mais ou menos quase de uma agulha entrando ou menos que isso. E aí a pessoa não sente. Quando vai reparar, 3 dias já se passaram, o veneno já está ativo lá. E aí vai o veneno, vai crescendo. Chega no 10º dia, a coisa já está bem mais crítica, já está aquela bolha de pus, já está uma parte necrosada. Então, esse é um caso bem crítico, de limpeza até, de retirar da matéria, da pele, até mesmo para o soro fazer efeito. No caso de Latrodectus também é bem complicado, porque são aranhas muito pequenas. E aí, quando o acidente acontece, se não tiver um cuidado imediato, por exemplo, tipo assim, 1, 2 dias no máximo, a pele pode necrosar. E aí, necrose de pele não tem jeito. Né? É só retirar o tecido e amputar dedo, e com membro. O tempo chega no osso. E aí, chegando no osso, já... É só amputação. Já é amputação. Então, tipo assim, não tem casos... Já teve casos de óbitos, mas os casos mais graves geralmente param na necrose. Então, necrosou uma parte do dedo, ou um pedaço de tecido, e aí esse é um dos casos mais graves. Isso acontece bastante, inclusive, em comunidades ribeirinhas, porque para eles ter acesso é muito distante. Então, geralmente isso acontece em mais quantidade em cidades mais afastadas, municípios mais afastados, né? Interiores. Que aí o acesso deles ao soro é bem escasso. Você tinha comentado sobre uma das maiores aranhas do mundo ser presente aqui na Amazônia, a aranha Golias, né? A Terafosa. Quais são as principais características dela, assim? E tem outras grandes, assim, que chegam perto da Golias? Chegam perto, mas nada supera. Nada supera. Então, a Golias ela é uma caranguejeira. Ela é parecida um pouquinho com essa daqui, mas ela é bem mais robusta. Tem as pernas bem maiores, o abdômen bem grandão. Inclusive, a gente vai colocar algumas fotos dela depois. E
tipo, no geral, ela compartilha bastante características com as caranguejeiras normais. Fora o seu tamanho monstruoso. E ela é um pouco... Elas ela é também bem soltam menos os pelos que coçam? Sim, ela é Ela um é a dos principal, piores. é a principal. É um dos piores tipos de cerdas que tem. Que é a que mais coça. Pelo menos até agora que a gente investigou. Essa daqui quase não coça nada. Mas ela é bem menos peluda do que essa daqui. Essa aqui tem bastante pelo, dá pra ver, né? Ela quase não tem pelos nas pernas. Esses pelos grandes assim ela não tem. Os pelos dela, que são concentrados no abdômen, que são os que coçam, são minúsculos. Então, eles fazem como se fosse uma camada de pele no abdômen. Então, tipo assim, ela é desse tamanho assim, com as pernas. Essa daqui acho que não dá um corpo dela. Essa daqui, das maiores, né? Mas aí, fora essa questão, ela é uma aranha que sofre muito com fragmentação de floresta. Desmatamento, porque ela é uma aranha muito grande. O deslocamento dela não é feito com grande frequência. Então, é uma aranha que, com a perda de vegetação, ela acaba desaparecendo. Por exemplo, aqui seria uma região ideal para ela. Na Mata da Ufã não tem mais, em Mindu não tem mais, alguns fragmentos florestais não tem mais. A gente só consegue encontrar ela na reserva mesmo. E é talvez ali um pedaço no Musa ali. Mas a gente consegue perceber um gradiente. Eu fiz um trabalho de coleta lá, que eu coletei desde a entrada do Musa até chegar dentro da Duque. Então, eu fui coletando em cada gradiente. E quanto mais para dentro da floresta, mais incidência dessas aranhas. Então, a gente consegue ver esse efeito de fragmentação acontecendo na prática. Que quanto mais próximo da sociedade, menos espécies nós temos, justamente porque essa fragmentação que foi ocorrendo no habitat dela. Habitat, né? Entendi. Quem quiser, assim, começar a estudar aranhas, quais são as etapas que a pessoa deveria seguir? Qual a trajetória? Então, primeiro a graduação pode iniciar em ciências biológicas, ciências naturais, medicina veterinária também está apto, ciências florestais, não é? Engenharia florestal também consegue. E posteriormente pode PIBIC, pode começar uma iniciação científica tanto pelo INPA, quanto pela UFAM, quanto pelo Hospital Tropical. Posteriormente prestar um mestrado se tiver interesse, que hoje em dia só a graduação não é o suficiente, a gente precisa a gente precisa ter um mestrado e posteriormente um doutorado se vier gostar, se quiser interagir mais com a pesquisa, né, quiser. O passo a passo é basicamente esse, mas tipo assim, que é a graduação, ela é uma graduação muito ampla, então ela abrange muita coisa, não tem um foco nisso. Não é específica, né? Não é específico. Então, tipo assim, quem se gradua, geralmente, na maioria dos casos, é para atuar como na didática, para professor e etc. Então, assim, o programa de pós-graduação, ele age justamente com esse direcionamento. Para direcionar, né? Para especificar com qual área você trabalhar. E aí a dificuldade hoje em dia, na realidade, é falta de especialistas que são acima... Por exemplo, nós somos doutorandos. Então, acima da gente tem que ter alguém que orienta. E aí, geralmente, as nossas orientações são pessoas de fora. De São Paulo, por exemplo, tem o Dr. Rogério Bertani, em Belém. E assim a gente vai buscando essas parcerias, essas orientações, justamente para quando a gente tiver algumas dúvidas, essas pessoas que já estão trabalhando há muito mais tempo, já são pesquisadores fixos, auxiliarem a gente. Aí, hoje em dia, a gente está com 2 alunos de PIBIC, que começaram a trabalhar com aranha. Começaram a fazer, ou eles estão na graduação, né? Eles fazem um projeto de iniciação científica, que é mais ou menos para mostrar como é que funciona a pesquisa. Eles têm um projeto de 1 ano, e aí nesse 1 ano eles executam um projetinho. Geralmente são projetos mais simples, mas que despertam o interesse na pesquisa. E aí a Ana estava com uma PIBIC, que inclusive vai fazer a prova para mestrado agora. Ela está finalizando, né? Está finalizando a graduação. E tem interesse em entrar para fazer o mestrado. Legal. Então, assim, a nossa equipe talvez cresça um pouquinho. Está com essa esperança, né? O meu aluno entrou agora, então ele ainda tem um caminho muito grande para seguir. A gente está chegando na reta final. Eu queria que vocês... que mensagem vocês dariam para quem tem medo, mas também tem curiosidade? Tipo, para não demonizar a aranha como ela... talvez, hoje, uma mensagem final. Tem uma frase que é muito legal, que é a diferença do medo à admiração é o conhecimento. Então, é isso que marca bastante, é isso que eu tento propagar bastante. Tipo assim, quem conhece acaba perdendo o medo. Você achou que tinha medo absurdo e acabou manuseando o animal, viu que é um animal tranquilo. Então, quanto mais você conhece, mais admiração você acaba tendo por esses animais.
E é isso que é muito importante da gente fazer ciência para o povo e não para outros pesquisadores exclusivamente. Eu diria que se você tem medo, deixa o bichinho lá. Não mate, não precisa matar, que a gente já viu que matando a gente vai mexer no todo o ecossistema, mas que a gente pode interagir com esses bichinhos de uma outra forma e pode trazer ele mais para próximo. Se tem medo, né? Se aparece dentro de casa, aparece em alguns lugares, só faz o manejo que a gente ensinou, só leva para outro espaço, pronto, você já está ajudando um local. E se você também for picado, o que a gente aconselha é, se conseguir ver ou identificar, tirar foto, matar o bicho, se conseguir matar o bicho, ou ver as características, principalmente se a pessoa vai estar com medo, vai estar não sei o quê, tira a foto, leva para o hospital, que lá a gente consegue, as pessoas conseguem, também tem especialistas lá, que são treinados para fazer essa identificação, e aí conseguem ter um apoio mais rápido para te acionar um soro específico para cada tipo de aranha letal. Então, seria bem importante fazer esse... Recentemente saiu a correção de uma matéria, inclusive de vocês, do portal, né? Que mostra um pouquinho dessas aranhas daqui da região, que inclusive mostra como identificar algumas que são perigosas. Eu acho que isso pode ajudar aí a população a saber quando um animal é perigoso e quando não é. Mais uma vez, obrigada, Naila. Obrigada, João. Eu que agradeço. O Igara Pod vai ficando por aqui. Tchau e até a próxima.